Agora um chamado de Londres. Ulisses Neto tem informações. Oi, Ulisses. Oi, Vitor. Bom dia para você, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Nesta sexta-feira, aqui em Londres, primeiro dia do verão, no hemisfério norte, é claro, e uma temperatura bastante agradável, mas é claro, se falando muito sobre a política britânica, porque a disputa para o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido já tem seus dois finalistas e também já tem aquela sensação de que os conservadores deram um all-in, tudo ou nada, no Brexit. O ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, vai enfrentar o secretário do Exterior, Jeremy Hunt, na rodada decisiva do processo de escolha. Agora votam também os filiados do partido, cerca de 160 mil pessoas ao redor do país. Johnson foi o cabeça da campanha pelo Brexit, como a gente já vem falando aqui há alguns dias, e avisou que, aconteça o que acontecer, o país vai sair da União Europeia até 31 de outubro. Para ele não tem mais o que adiar, não tem mais o que prorrogar essa história. Hunt, que é ministro de governo desde 2010, quando os conservadores voltaram ao poder, passando por diversas pastas, votou pela permanência na União Europeia. Mas como todo bom candidato, adotou a retórica oportunista de agora defender a separação. É difícil que colhe, tanto que os apoiadores do ex-prefeito comemoraram o resultado dessa votação entre os parlamentares, né, que eliminou outros candidatos que tinham visões mais sólidas sobre o Brexit. A percepção deles é de que Jeremy Hunt é um candidato fácil para Boris Johnson derrotar. A União Europeia também parece que já jogou a toalha. As declarações do outro lado do Canal da Mancha são de que não há mais nada a ser negociado e que o divórcio sem acordo parece mesmo o desfecho dessa história toda. A decisão final sobre quem será o próximo primeiro-ministro do país vai sair na semana de 22 de julho e, ao menos que haja uma reviravolta hollywoodiana, Boris Johnson deverá ser o vencedor. No outro destaque por aqui, Vitor e ouvintes, o governo britânico confirmou antes de você ir a esse destaque, pois não? Josias, eu queria tirar uma dúvida com você. Esse Boris Johnson, ele andou recorrendo a muita fake news, enfim, ele é um personagem identificado com esse universo da fake news. Ele é também atrelado a redes sociais como o Trump. Você o compararia no estilo ao Donald Trump? Não, nesse sentido não, Josias. As redes sociais aqui, claro, são muito importantes também para a disseminação de informações e de falsas informações, né? Mas a gente não tem, pelo menos aqui no Reino Unido, não existe nenhum político com uma presença tão forte nas redes sociais e que utilize a comunicação direta com o eleitor, como acontece aí no Brasil e nos Estados Unidos, né? Aqui no território britânico, as fake news elas ocorrem também, mas, por exemplo, o WhatsApp não chega a ser uma ferramenta tão forte como é aí no Brasil, não existem os grupos de disseminação de informação. O que o Boris Johnson fez durante a campanha do Brexit foi a comunicação pela televisão mesmo, espalhando fatos que depois ficaram claros que não eram verdadeiros, né? Sobretudo a principal cascata que foi contada na campanha de 2016 foi a história de que o Reino Unido teria 350 milhões de libras a mais por semana se desfiliando da União Europeia, porque esse seria o dinheiro mais ou menos que as contribuições britânicas para o bloco deixariam de ser feitas, e aí esse dinheiro seria investido no NHS, que é o sistema de saúde aqui do Reino Unido. Depois da campanha isso ficou claro que não existe. O Reino Unido, inclusive, vai ter que pagar para poder se desfiliar da União Europeia, porque ele já assumiu compromissos em projetos com o bloco e dessa forma não vai ficar sobrando dinheiro, pelo menos num primeiro momento, como o Boris Johnson fazia. Mas não existe essa comunicação direta com os eleitores, como é feito nos Estados Unidos, e aí no Brasil não. Aqui a situação é um pouco mais... Os eleitores têm uma visão um pouco mais crítica quanto a isso, embora as fake news também existam no Reino Unido, Josias. Agora, Ulisses, Denise, quem está falando, a gente já tem falado há bastante tempo sobre o arrependimento, entre aspas, de parte da população quanto à votação pela separação da União Europeia. Hoje, há pesquisas que apontam qual é a posição da população aí em relação a essa possível saída sem qualquer acordo, que isso vai ter um custo muito maior do ponto de vista econômico para o Reino Unido. Então, como é que é a receptividade da população a um primeiro-ministro que defenda essa possibilidade?
Então, Denise, a questão é a seguinte, de fato as pesquisas ainda apontam uma divisão grande, algumas falam que o país virou, né, que o sentimento agora, diante de toda essa confusão, né, dessa estafa até de 3 anos só falando sobre esse assunto, que a opinião da população teria virado, mas não dá para saber ao certo, né, isso só com uma nova votação mesmo, para ter certeza se haveria um resultado diferente ou não. Agora, o fato é que aqui é um regime parlamentarista, né, e esse processo todo de escolha do novo primeiro-ministro não envolve o voto popular diretamente, né? Então, no final das contas, a percepção é de que a maior parte do Partido Conservador quer entregar o Brexit e eles estão utilizando essa oportunidade da troca de liderança para colocar alguém que está alinhado a essa visão de separação, custe o que custar. E por isso o Boris Johnson é apontado como o favorito para vencer essa disputa interna, né? Repetindo, só os integrantes do Partido Conservador vão escolher o novo primeiro-ministro, porque é assim que funciona dentro do regime parlamentarista. Agora, se ele não tiver apoio popular para entregar o Brexit, aí pode ser que uma nova eleição geral seja convocada, né? Agora, o fato é que é um tiro no escuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Não dá para saber se vai ser uma tragédia, uma catástrofe ou não. E o problema é que você não toma uma decisão numa das maiores economias do mundo dessa forma, né? Mas é o jeito que a coisa está caminhando por aqui. A decisão nas urnas foi tomada em 2016 e agora o mais provável mesmo é que saia da União Europeia, o Brexit ocorra sem nenhum acordo. Os dois lados já parecem muito resignados quanto a isso. Ok, Ulisses Neto, direto de Londres. Bom dia para você, bom final de semana por aí, Ulisses. Até mais. Obrigado, Vitor. Só para completar rapidinho, o governo britânico confirmou hoje que esse vai ser o primeiro ano, 2019, que o Reino Unido vai ter a sua matriz energética virada, né? Os combustíveis fósseis vão deixar de ser a principal fonte de energia aqui no Reino Unido. Essa é uma informação muito importante, considerando as mudanças climáticas, o combate à emissão de gases poluentes. E o Reino Unido, que é um país que tem esse clima horroroso que a gente sempre fala por aqui, avançou muito na energia solar, também eólica, hidrelétricas e principalmente a energia nuclear, e o combustível fóssil, principalmente petróleo, gás e carvão, está perdendo lugar aqui no Reino Unido. Bom dia a todos, um excelente feriado prolongado para quem pode aproveitar. Valeu, Ulisses, até mais.